Para nós cristãos só existe um homem que é digno de idolatria, mas para nós angolanos existe mais alguém que poderia ter pelo menos aí um evangelho. Fora Jesus Cristo, é líder de todos os angolanos, por quê? Porque não importa se você é de que lado, se você é da UNITA, se você é do MPLA, se você é do FNLA, se você é da Cara Savimbi, eu acho que não deveria ser resumido por um partido, entendeu? Levando em consideração que eu não sou da UNITA. Vou deixar aqui bem claro que eu não sou da UNITA, não sou de nenhum partido, mas, cara, Savimbi é digno de qualquer idolatria angolana. Eu entendo a parte da UNITA que idolatram bastante as falas do Cota. Poxa, mano, esquece isso, né? O herói de verdade faz o que é preciso fazer, entendeu? Mas esse vídeo aqui não é para a gente idolatrar aí Jonas Malheiros Savimbi, mas sim para a gente conversar um pouco sobre a paz. Por que nós temos a paz? Hoje é dia 4 de fevereiro, uma data muito importante para nós angolanos. Noutrora já era comemorado em toda parte do território angolano, mas hoje, com essa grande magnificência que o M deu para a gente, cara, a gente não consegue mais comemorar. Primeiro temos a parte do nosso governo que fala que nada devemos comemorar porque é uma vitória, não sei lá quantos. E temos aqui a parte dos falastrãos, que são os da oposição, que ficam falando, não, a paz não se faz sentir, não sei quanto, não. Como é que foi construída a paz? Quais passos foram dados para a gente poder ter uma paz hoje em Angola? Quais são os pontos principais? Esse vídeo é muito interessante. Se você é português, fica neste vídeo até o final para você entender alguns pontos. E se você é brasileiro, queira ainda mais aprofundar um pouquinho sobre a nossa identidade, fica também até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever no canal, é muito importante. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Em 1961 começou a Guerra Colonial. Essa mesma Guerra Colonial, por sua vez, tinha uma outra dentro da própria Guerra Colonial, que era a Guerra Civil. Entre nós mesmos, a gente já se metia ao cacete. Em contrapartida, tinha o partido mais forte de todos, que é o M. E também tinham outros partidos que noutrora já era o maior de todos aqui em Angola, que era o FNLA. E depois veio aí o terceiro filho, que é a UNITA. A UNITA, com sua proeficiência, conseguiu se destacar e se tornou a segunda força mais forte de Angola. Já estavam em briga, mas mesmo assim tinham um bem maior, que era lutar pela independência. Posto isso, pós a independência, angolanos e portugueses entraram em acordo. Em contrapartida, tinha muitos cidadãos estrangeiros dentro do nosso território nacional. Existia uma cooperação entre o governo com o governo português que estava fragilizado por causa do acontecido um ano atrás, em 1974. Acordou-se que deveriam repartir todo indivíduo descendentes de portugueses. Vamos supor que você era branco, vai embora. Se você era preto, mas tinha nacionalidade portuguesa, se quiseres também pode ir embora. A regra era essa. Tudo isso por quê? Porque quer seja o governo português, quer seja o governo do MPLA, já previam a guerra que vinha por ali. Mas a independência foi proclamada, iniciou-se uma guerra. Enquanto a guerra acontecia, lá em dezembro, até mesmo no momento da proclamação, muitos portugueses, e não só, em vez da gente ficar falando toda era português, vamos falar gente branca. Os brancos estavam a ser escoados, estavam todos indo embora. Pessoas aqui que tinham casas, que tinham empreendimentos, pessoas que tinham parceiros, né? Porque, para quem não sabe, portugueses foram um dos poucos povos que tentaram se incluir na sociedade de uma forma única. Existia preconceito, existia racismo, existia tudo que você poderia meter nessa casa ali. Mas devemos admitir que eles se envolviam com os locais. Então, brancos angolanos tinham que ser evacuados às pressas para Portugal, porque a guerra se avizinhava, né? A batalha do Kifangondo estava ali fervorosamente para tentar entrar em Luanda. Então a gente viu bué de problemas, um vindo atrás do outro. Aqueles que deixaram seus familiares aqui em Angola, que são negros angolanos, sentiram muito. Teve mais velhos, idosos, crianças, bebezinhos, todos esses caras foram. Adolescentes, todos esses foram. Adolescentes esses que hoje em dia são os idosos, né? Já ficaram idosos, já estão nos 60 anos.
Então aquilo foi uma coisa sinistra. Quando a independência foi dada, a guerra começou. Mano do céu, aquilo é pico, pau para todo canto. Savimbi não aceitava ser governado por um regime que ele não acreditava que queria o bem para a população, porque já se registrava muita corrupção. Em contrapartida, o governo angolano fervorosamente foi buscar ajuda externa. Teve ajuda da Cuba e da União Soviética. Por outro lado, a China apoiava a UNITA. Até ali estamos, né? E, mano, isso ficou desproporcional. A guerra saiu do controle. Quando os Estados Unidos da América tentam entrar na jogada, a UNITA perde o apoio da China e começa a ter o apoio dos Estados Unidos da América e da África do Sul do apartheid. Devemos deixar isso bem claro. Então, teve guerras, teve batalhas travadas, como uma das mais importantes de todas. Temos aí a Batalha do Cuito-Cuanaval, onde se registrou a derrota do sul-africano. É uma derrota sem lutar, basicamente, né? Porque aquilo, o MPLA partiu pontos para eles não conseguirem evacuar com as suas forças armadas e tudo mais. Foi uma coisa linda, espetacular, no sentido militar. No sentido social, foi uma catástrofe, porque muita gente morreu. Até estamos, né? Mais tarde, a UNITA perde o apoio dos Estados Unidos da América. Uma coisa muito importante. Na época da Guerra Fria, quando essas duas grandes forças, a União Soviética e os Estados da América, entraram na Guerra Angolana, uma Guerra Fria se tornou quente dentro do nosso território. Entendeu? Os Estados da América e a União Soviética mediam paus dentro. Entendeu? Vamos ver quem tem mais pau grande. Isso não aconteceu só em Angola, aconteceu também em outras partes do mundo. Só era fria porque a guerra não acontecia dentro dos prevalicadores, do território dos prevalicadores. Então é isso aí. Mano, aquilo foi pau para todo quanto é canto. Os Estados Unidos da América, quando... me esqueci. Tinha aí a terceira força, né? Que é o FNLA. O FNLA tinha o apoio do Mobutu, um dos caras mais... Eu vou fazer um vídeo também dele, né? Do jeito que eu fiz um vídeo sobre o presidente do Uganda. O vídeo vai sair amanhã, não se preocupa. Mais tarde, quando a UNITA perde o apoio dos Estados da América, por motivos de que, segundo a UNITA, diz que foi uma difamação da parte do regime, né? Que não, eles matavam civis, pegavam armas, bombas, metiam nos caminhos de ferro. Quando passava uma caravana que transportava civil, eles injetavam aquela merda. Tem documentários que mostram exatamente, né, uma aldeia inteira queimada, torrada, pessoas mortas, crianças, idosos. Mas aquilo é um genocídio total. Mas a UNITA nega. A UNITA diz que isso foi uma farsa, blá 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 blá. O pico de tudo, para eles mesmo perderem totalmente o apoio dos Estados Unidos, teve outras causas, mas uma causa interna que nos compete dizer foi quando, segundo os noticiários, diziam que a UNITA queimou crianças, idosos, mulheres e não sei quantos dentro de um comboio. Eles falaram, mano, isso é genocídio. Na época vinha uma delegação norte-americana aqui para averiguar, para fazer uma investigação do crime de guerras, e comprovou-se que a UNITA fazia tudo isso. E é a partir dali que os jornais brasileiros começaram a lhe chamar de terrorista. Em 1991, assinam o primeiro acordo de paz, o Acordo de Bicesse. Entendeu? O acordo de Bicesse teve como principal objetivo um cessar-fogo e a realização das primeiras eleições partidárias dentro do país. Em 1991, cara, a UNITA perdeu, sabe? O MPLA venceu aquela eleição e a UNITA perdeu. Dito isto, Savimbi não aceitou essa merda, meu parceiro. Como é que vocês vão ganhar? Se toda a população diz que não votou em você, como é que vocês vão ganhar? O maluco saiu daí, saiu de Luanda, mandou foder todo mundo. Até que, já no final de outubro de 1992, forças do governo cometeram um genocídio contra os apoiantes da UNITA e do FNLA, que se chamou Massacre de Halloween. Maluco do céu. O Savimbi falou, não, isso já não também, né? Também assim já não. Guerra começa de novo. 2 anos depois, assinou-se o Protocolo de Lusaka,
Foi o acordo que também teve como principal objetivo um cessar-fogo, mas também fracassou. Até que em 2002, dia 22 de fevereiro, Savimbi foi morto pelos esforços do governo. Com a morte de Jonas Malheiro Savimbi, não demorou. Todo mundo começou a cantar vitória. É paz. Os da UNITA e outras forças meteram as armas no chão. Nosso líder morreu, vamos fazer o quê? Então é paz, meu parceiro. Assinou-se o acordo de paz lá no Mochico, no Luena, e Angola foi andando. É só isso. É só isso. O que os angolanos ganharam com essa paz? Eu não vou mentir para você. Angola ganhou muito com essa paz. Primeiramente, angolanos inocentes pararam de morrer sem justa causa, sem causas plausíveis, sem justificativa. Começamos a conhecer o nosso próprio país. Tivemos mais liberdade de circulação. Tivemos a oportunidade de ser educado, se bem que é menos de 1/3 da população. Tivemos também a oportunidade de conhecermos um ao outro. Tivemos a oportunidade de coabitar dentro de um território único, com muitas etnias distintas, línguas distintas. Então, teve muita vitória na paz. Não acredita quando te dizem que a paz não valeu a pena. A paz valeu a pena. O próprio Savimbi dizia. Então, se o próprio Savimbi dizia que a minha morte trará paz, se vocês vêm aqui falar que a paz não valeu a pena, estás a falar que a morte de Jonas Malheiro Savimbi não valeu a pena. Jonas Malheiro Savimbi tinha que morrer. É mártir. Entendeu? Eu acho que em todas as guerras tem que ter alguém que se sacrifique. Meu parceiro, Jesus veio e se sacrificou. Não estou a comparar Savimbi e Jesus. Mas é para vocês entenderem que quando estamos a falar de coisas boas e coisas ruins, deve ter sacrifício. Entendeu? Então, eu sou da opinião que a paz valeu muito a pena. Não existe nada nem ninguém que vai me tirar isso da cabeça. Jonas Malheiro Savimbi tinha que receber prêmios. Jonas Malheiro Savimbi tinha que ter uma rua nos lugares mais importantes do país. Em cada província tinha que ter uma rua com o nome de Jonas Malheiro Savimbi. Avenida Jonas Malheiro Savimbi. Tinha que ter tudo isso. A melhor forma de honrar Savimbi é a oposição lutar de forma certa. Não bater ferro com pedra. É isso, meu parceiro. Teve infraestrutura que foram canalizadas no país. Como o caminho de ferro foi reconstruído, o caminho de ferro já estava bom, mas foi destruído pela guerra durante 70 anos. Entendeu? Primeira guerra colonial, quando a guerra colonial chegou, o caminho de ferro já andava assim. Mas depois, com a guerra civil, estragou-se tudo. O caminho de ferro ficou quase 70 anos parado, desde a época colonial até aqui. Então não tinha sua funcionalidade plena. Hoje tem uma funcionalidade plena. Entendeu? Foi requalificado. As estradas foram repostas. Fizeram pontes. Entendeu? Você já viu a ponte da Gatumbela? Já viu a ponte da Gatumbela 4 de abril? A ponte 4 de abril? Meu parceiro, aquilo é uma ponte de elite. Elite. Agora, não podemos negar que a paz trouxe consigo também muita corrupção. A paz trouxe consigo muita corrupção. E a paz perpetuou uma corrupção que o próprio Savimbi já dizia: quando eu morrer, vocês vão ter paz, mas vocês nunca vão ver bem. Então, se ele falou, é profeta, mano. O Evangelho de Savimbi tinha que ter livros a falar sobre o Evangelho de Savimbi. Na verdade, se você é angolano ou português, tens em posse um livro do Savimbi, né? Chama-se O Outro Lado da Moeda. Tem a primeira edição, tem a segunda edição. Não sei se tem a terceira. Só vi a primeira e a segunda edição. Nunca tive a oportunidade de comprar. A única vez que eu vi na banca foi no Quero. No supermercado Quero. Eu vi lá. Não me permitiram comprar porque eu não tinha 20 anos. Na época acho que tinha 16 anos. Disseram que eu não posso comprar. O livro estava em torno de 10 mil kwanzas na época, porque já trabalhava. Peguei todo o meu salário e falei: não, vou comprar o livro. Quando eu chego lá, disseram que você não pode comprar livro porque você não tem 20 anos. Eu não sei se tinham medo de fazer um revolucionista, não sei quanto, mas pronto, é isso aí. Se você tiver em posse, manda para mim no correio, meu parceiro. Entre em contato comigo. Porque eu acredito que lá tenha muitas coisas que a gente não sabe. Não tá nas bibliotecas. Não tem aquele livro. Seria muito bom. Mas a UNITA tem a responsabilidade, a UNITA não, né? Savimbi não pode ser resumido só por um partido. Savimbi não pode ser resumido por um partido. É inadmissível. Se um dia eu me alistar a um partido político, não importa se for na UNITA, se for no MPLA, nunca se sabe onde a vida vai nos levar. Cara, eu tenho que dar respeito e total crédito
ao que Jonas Malheiro Savimbi fez. Do mesmo jeito que Agostinho Neto é uma figura emblemática do nosso país, Savimbi também tinha que ser uma figura emblemática. São dois lados da mesma moeda. São duas figuras que fizeram Angola. Epa, interpretação é paralela, faça de tal jeito. Mas quando estamos a falar sobre Angola, é indispensável essas duas figuras. Mas não tira crédito do Eldin Roberto. Eldin Roberto é uma figura emblemática. Eu acredito que seja mais importante do que essas duas figuras que eu disse aqui. Entendeu? Mas Savimbi tinha que ser condecorado nos 50 anos de independência. E não vai ser condecorado. E eu não falo isso para a UNITA. Estou me cagando para a UNITA. Entendeu? Aquilo que eu disse aqui. Tinha que ter o Evangelho de Savimbi. Entendeu? Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. O país está a ser construído, são muito tempo de independência, né? São 23 anos de paz, 50 anos de independência, então é tempo demais. Eu acredito que seja tempo de reconciliação verdadeira, parar de jogar culpa um do outro e pegar o país e começar a construir tijolinho por tijolinho, entendeu? Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.